Fala, galera Smart, bom dia a todos. Vamos que vamos. Bom dia, Nayane, tudo bom? Bom dia, tudo jóia? Legal demais, prazer imenso estar te recebendo aqui, né? Nossa live já estava acertada, eu já tinha acertado com a Nayane, mas eu tinha esquecido que era carnaval, né? Combinamos uma live aí para terça-feira de carnaval e não rolou, né? Galera de carnaval aí não ia estar aqui assistindo, né? Então, remarcamos para hoje. Então, é um prazer imenso estar te recebendo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada, o prazer é meu, Pierre. É uma satisfação muito grande poder estar conversando com você. Como eu te disse, eu estou bem nervosa. Fica tranquila aí, é só um bate-papo aqui, vai ser bem tranquilo. Espero que eu possa agregar alguma coisa, que eu possa, sei lá, contribuir com a jornada de cada um que está assistindo nesse momento. Aí, antes da gente falar dos leilões, então se apresenta aí, fala quem é a Nayane, com o que você trabalha, de onde você é, conta um pouquinho da tua história aí, até você chegar a mexer com leilão de imóvel. Eita, tem história. Então, eu sou natural de Brasília, nascida em Brasília. Há 10 anos moro em Goiânia, amo. Tenho 2 filhos, Davi e Arthur. Sou mãe solo no momento. Hoje eu trabalho profissionalmente, eu sou servidora do Ministério Público da União. Trabalho com atendimento, com RH, né? E, assim, investimento para mim sempre esteve na veia, desde muito nova. Eu cresci vendo a minha mãe formar um capital em compras de imóveis, né? E hoje, graças a Deus, ela é aposentada por conta própria, por conta desses imóveis. Então, hoje ela vive de aluguel, tanto de imóveis comerciais como imóveis residenciais. Então, essa questão de investir em imóvel, para mim, em casa, né, eu sempre tive essa referência. E daí, quando eu comecei a trabalhar, sempre investi em bolsa, fundos imobiliários, porque eu sabia que eu não poderia depender só do meu trabalho, né? E aí foi assim, eu sempre investi e tenho esse berço de imóveis, né? E quando foi ali por volta de 2022, o meu chefe, hoje uma pessoa assim, um grande amigo meu, a gente já trabalhava juntos há 8 anos, e nunca a gente tinha comentado sobre leilões, e ele já estava seguindo vocês. E ele já tinha investido em leilões, já tinha arrematado um imóvel. E aí ele comentou comigo, Nay, segue essa galera aqui. Eles me parecem ser muito sérios, já estou seguindo eles já tem um tempo. E aí eu comecei a seguir vocês, isso por volta de agosto de 2022, por aí. E logo eu já me identifiquei, porque a franqueza que vocês passam, a segurança que passa, né? Aí eu falei, caramba, eu tenho que fazer isso. Porque eu já estava procurando, Pierre, algo a mais além do mercado de ações imobiliário, né? E eu queria algo que eu pudesse trabalhar com a palma da mão. Ou seja, no celular. Queria algo que eu pudesse desenvolver nesse sentido e que eu desse conta de conciliar com a minha vida, com as crianças, com a correria, porque é loucura. Minha vida é loucura, é bem corrida. E aí eu conheci vocês, segui vocês, acho que por 2 meses, e quando vocês abriram a turma, eu não pensei 2 vezes. Eu peguei o meu 13º inteirinho, e coloquei na Smart. Foi bem aplicado? Eu costumo dizer que foi o meu melhor investimento. Meu melhor investimento foi ter aplicado em conhecimento, né? E depois em tudo que a comunidade, o próprio ecossistema da Smart me proporcionou, isso não tem preço, não tem preço. Ó, legal demais. Então contou aqui a trajetória, né? Funcionária pública, viu aí a mãe se aposentar através dos imóveis, né? Então
despertou ali a atenção para o imóvel e o patrão aí do trabalho, né, o chefe do trabalho, indicou aí as marchas, seguiu 2 meses aí acompanhando o conteúdo, abriu a turma, entrou, não se arrependeu de gastar aí o 13º no investimento. Então é isso, galera, o investimento em conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer, não tem outro. Você aprender algo, isso não tem valor, é algo que ninguém te tira, então muito bem aplicado. Vamos falar um pouquinho desses imóveis, né? São 8 arrematações. Comenta um pouquinho aí sobre elas, né? Como é que foi aí a primeira arrematação? Foi tranquila? Teve algum problema? Como é que foi essa primeira? Que a primeira, normalmente, a gente tem muito aí ansiedade ali, né? Tensão, né? Como é que vai ser? Foi de boa? Como é que foi? Não foi de boa. Não, eu tremi igual vara verde. Tremia muito, muito nervosa. Foi um leilão muito disputado. Foi uma casa de condomínio. Isso aconteceu, Pierre, olha só, eu entrei na comunidade em outubro de 2022, a minha primeira arrematação só foi acontecer lá em junho de 2023, a primeira. Eu, por conta própria, como gosto de estudar, eu fiz a mentoria uma vez e depois eu fui repassar ela toda por conta própria. De participar dos leilões, você fez de novo para fixar ali, é isso, né? Porque, o Pierre, era tudo muito novo para mim, né? Eu não sabia ler uma matrícula. E hoje eu me pergunto como é que eu comprei meu apartamento sem saber dessas coisas, mas enfim. Então eu fui repetir a mentoria por conta própria e ainda fiquei tentando arrematar hoje o que a gente chama de carne de vaca, né? Então todo mundo ia nos mesmos porque era muito visado. Aí, com o tempo, fazendo, garimpando, conversando com os meus parceiros, com os meus sócios, aí a gente conseguiu, em junho, arrematar a primeira casa. Era uma casa de condomínio, casa simples, casa do Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente arrematou essa casa lá em junho. A gente pagamos 145 mil na casa, e foi financiada, alavancada. Eu tenho um crédito bom, até por ser servidora, né? A Caixa me dá um crédito bem bacana. E aí essa casa eu arrematei no meu nome. E assim, a gente pagou 7 mil de entrada. A gente pensa que não é verdade, mas é. Então, para mim, foi assim, caramba, de fato é verdade. Então, pagamos só 7 mil de entrada nessa casa. E essa casa, ela agarrou um pouquinho, até por conta da inexperiência nossa, né? A gente se deparou com um ocupante, era ele e a esposa que morava lá, e o cara estava sendo... Por trás dele tinha uma advogada que era a sobrinha dele. Então, por mais que a gente tentou uma desocupação amigável, explicando para ele tudo o que ia acontecer, ele não respondia, ele me bloqueou, ele não ajudou nesse sentido, porque tinha uma advogada, a sobrinha dele, dizendo e alimentando a falsa esperança de que ele ainda teria o imóvel de volta, né? O que não aconteceu. Esse acho que é o maior problema, né? Porque o advogado vai lá e cria uma falsa esperança ali de que o cara vai conseguir reverter algo que é irreversível, né? Então, ele às vezes até sairia de boa, mas aí o advogado diz que não, a gente vai reverter isso aqui, vai anular ali a consolidação, né? E acaba que atrasa aí a negociação, né? Exato. E ainda tinha um agravante, né? Essa casa, a Caixa, ela pagava os débitos e essa pessoa morou lá, Pierre, desde o início ele nunca pagou R$1 de condomínio. Ele estava devedor, acho que eram uns 34 mil, se eu não me engano, de condomínio. E é muita coisa, né? Devendo aí a condomínio, mas a Caixa pagou depois, né? Pagou. E para desocupar, e não deu certo aí essa negociação, né? Tentou contato, não desenrolou. Teve que entrar com ação, não foi? Ação de emissão na posse? Tivemos que entrar com a ação de emissão na posse. Foi até o escritório da doutora Lorena quem nos assessorou. A gente pegou uma vara muito lenta, então o processo demorou 8 meses e o ocupante, ele usou
cada dia do prazo, tudo que ele poderia usar para postergar a saída dele, ele fez. Mas saiu no final, teve que ser com força policial? Não, né? Foi só oficial de justiça. Ele saiu, assim, faltando acho que 2 dias para terminar o prazo dele, os 60 dias que o juiz tinha concedido. Mas saiu. Aí também arrancou tudo da casa, né? O que ele levou da casa? Deu algum prejuízo ou foi coisa simples? Não, a gente já esperava. Por conta dessa resistência dele, a gente já esperava. Então, bocais de luz, proteção de vaso, chuveiro. Tinha uma bancada que ele tinha feito lá fora com mármore, ele arrancou a bancada. Mas isso depois a gente contornou e refizemos essa bancada e deu tudo certo. Ele tirou coisas simples, né? Tirando a bancada aí, né? Talvez o de valor mais alto, né? Nada demais. Aí você fez uma reforma nesse imóvel, né? Ou só acertou que ele tirou ou chegou a fazer alguma coisa para agregar mais valor ao imóvel? A casa na frente não tinha garagem coberta, né? Então nós fizemos a garagem coberta. O banheiro, assim, a gente entrou no banheiro, Pierre, tinha 5, 6 tipos de revestimentos diferentes. Pensa. É uma coxa de retalho, né? Ele me parece que ele era da construção civil, então tudo que ele ia vendo nas obras, ele ia pegando e colocando na casa. Então a casa estava uma papagaiada. Na área externa, um tipo de revestimento no chão, na sala outro, no banheiro, só no banheiro tinha 5, então assim, tava muito louco, assim, bem bizarro mesmo essa questão. Aí você reformou e vendeu, depois que estava pronta, demorou muito a vender? Como é que foi? 2 meses, Pierre, a gente estava com a venda e foi uma venda à vista. 2 meses e vendeu à vista, né? Vendeu ela por quanto? 230 mil. Olha aí, ó. Valeu a pena então, né? Comprou por 140, né? Financiado com 5% de entrada, aí deu 7 mil reais de entrada, né? Pagou ali algumas prestações do financiamento. Reforma, tu gastou quanto, mais ou menos? 13 mil. 13 mil. Então, nessa operação toda aí, você tirou quanto? Tu lembra, mais ou menos? De valor? 7, mais 13, mais ali as despesas de registro, talvez aí uns 25 mil? Não, deu 22% de ROI pra gente. Não, deu mais. Você vendeu aí por 230, né? Acho que deu mais, né? Mas aí teve as custas com a emissão na posse, né? A reforma foi 14 mil, desculpa. Eu fiz aqui o cálculo, deu um ROI de 22%. Isso aí, vendeu rápido, né? 2 meses aí depois. O grande problema aí foi a emissão, que foi mais demorada, fugiu até do padrão, né? Assim, 8 meses não é o padrão, né? Normalmente é bem mais rápido aí, mas acontece, né? Mas desocupou, fez aí a primeira arrematação, vendeu, passou aí pelo primeiro aprendizado, né? Da desocupação, né? Que é um grande temor, né? Mas no final sempre dá certo, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes vai mais rápido, e vendeu casa de condomínio, né? A casa aí, Minha Casa Minha Vida, e vendeu rápido, para vocês verem, depois que você toma posse ali e reforma, a venda normalmente é rápida, porque tem muita procura, né? Imóveis de valores mais baixos. Aí depois que passou essa, como é que foram as outras, né? Teve aí mais 7, tem mais alguma que você queira trazer aqui pra gente? Tem uma que ela é conhecida da comunidade, o Fernando, ele já comentou sobre ela nas lives, que é uma casa lá no Distrito Federal. Já comentou na live? Ele nos ajudou a fazer o registro no cartório lá de registro de imóveis, porque a gente estava recebendo exigência. E aí o Fernando, numa ligação, ele resolveu pra gente. Mas essa casa, desde o início, eu estava até voltando para ver as falas com os sócios, né, o nosso grupo, e aí eu vi um dos sócios falando assim, nossa, essa casa, ela tem que ser comentada em live, porque muita coisa aconteceu até a gente conseguir, e ainda estamos no processo, né? É uma casa lá no Distrito Federal.
em Taguatinga, uma casa muito bem localizada, Pierre, mas assim, a gente começou a analisar ela juntos e tinha um processo gigantesco. E aí é porque o que acontece? Tinha a mutuária e ela passou um contrato de gaveta para outra pessoa. E essa outra pessoa não estava pagando o financiamento, então ela entrou na justiça para tentar ver de volta a casa, né? E isso é uma casa financiada pela Caixa, e a Caixa sem dar nenhum tipo de anuência, sem concordar com esse tipo de situação. Então a gente precisava entender quem ocupava essa casa. Então essa mulher passou esse contrato de gaveta para essa outra pessoa pagar. Só que quem estava pagando faleceu. E quem ficou responsável pelo pagamento, que era a esposa, ela não dava mais conta de pagar. E foi aí onde a Caixa retomou e consolidou a propriedade. E aí a gente arrematou, essa casa está no nome da minha comadre, sócia e comadre, que mora lá em Brasília. E aí a gente arrematou essa casa por 371 mil. Finanças. Já subiu bem aí o valor, né? Comparando com a primeira arrematação, que foi 140, né? Essa aí já pagou aí de lance 371. Isso, financiada, 5% de entrada também. A entrada ficou em 18 mil. Então tá aí, ó, 18 mil em relação ao capital, o valor total aí, o valor baixo, né? 5%. Uhum. E é muito comum, é isso que você falou aí, né? No meio do financiamento, o cara vende o imóvel, né? Passa ali através de contrato de gaveta, porque não tem autorização do banco, né? Que o proprietário é o banco. Para um terceiro, esse terceiro vai quitando ali os boletos, só que às vezes esse terceiro para de pagar também, como foi o caso aí, né? Faleceu o marido e a esposa não pagou mais. Aí ele acha que tem direito. Ele, na verdade, ele tem uma relação só lá com o vendedor, mas não com a Caixa. Então ele não tem direito nenhum, ele às vezes entra na justiça achando, né, que tem direito, que vai atrapalhar ali, evitar ali a consolidação, o leilão. Nem nada. Aí ele chegou a entrar com a ação, mas chegou a dar algum problema nessa ação? Não, né? Não, porque a gente não foi citado no polo, ficou a discussão entre eles, né? Entre quem tinha um contrato de gaveta e quem era o ex-mutuário. E normalmente quando o cara tá assim já com uma ação judicial, ele também não tem acordo amigável, né? Em regra ele não faz acordo, aí você tem que entrar com emissão. Nesse caso, chegou a ter acordo, né? Ou ele foi ali irredutível e teve que entrar com a emissão? Não, a gente conseguiu acordo amigável, mas foi um acordo daqueles. É legal, porque normalmente quando o cara tá com a ação judicial, ele tá lutando até o final, né? Então ele confia que vai ganhar e não faz acordo, né? Nesse caso aí conseguiu fazer um acordo, né? Sim, a gente sabia que quem estava lá era a esposa da pessoa que tinha falecido. E ela tinha pais com condições de saúde, assim, que precisava de cuidados, né? A gente já sabia disso. Então, 2 colegas conduziram maestramente, assim, a desocupação, entraram em contato com essa pessoa que estava morando lá. Assim, assustou quando a gente conseguiu ter imagens pela primeira vez da casa, porque a casa estava detonada. Aí eu até pensei comigo, eu falei, agora ferrou, agora a gente vai levar um prejuízo daqueles, porque a casa toda estranha, da garagem fizeram um ponto comercial, desse ponto comercial abriu uma porta, um banheiro que não tinha, aí fizeram um banheiro, depois fizeram lá atrás um quarto, um puxadinho, assim, bem desnivelado, com outro tipo de cerâmica. Então a casa estava bem detonada. E essa pessoa, para desocupar, foram quase 2 meses de negociação, sabe? E ela com pais, vira e mexe, assim, a gente começava a conversar e de repente ela não dava mais retorno, ficava quieta. Aí 2 dias depois ela nos respondia dizendo que estava no hospital, que tinha sido hospitalizada, um dos pais. Então, assim, foram 2 meses de muita conversa para que ela deixasse a casa.
Mas saiu. Aí, nesse acordo, pagou alguma coisa? Como que foi? Pagamos, deixa eu ver aqui, R$ 6.000 para ela. Então a gente pagou o aluguel dela para onde ela ia, para onde ela se mudou. Pagamos e pagamos mais 4.500 para ela poder sair. Então aí, ó, R$ 6.000 vale a pena, porque senão você teria que entrar com uma ação de admissão na posse, né, até ter o resultado final, gastaria muito mais tempo do que os 2 meses, e teria também ali que pagar os honorários do advogado e também as custas judiciais do processo. Então, assim, no final das contas, sempre vale mais um bom acordo, né? Vale mais do que uma disputa judicial. Aí tomou posse lá, imóvel. Qual era a área desse imóvel? Muito grande? É uma casa grande, é lote inteiro. Eu só não tenho aqui exatamente. Casa de rua ou de condomínio essa? Rua. Casa de rua. As arrematadas todas são casa de rua. Pegou uma casa grande aí, né, de rua, R$371 mil de lance, já tomou posse em 2 meses, gastou R$6.000, e quando tomou posse viu lá que o imóvel não estava bem conservado ali, tinha um desenho meio estranho aí, né, aí teve que fazer reforma. Nesse caso aí, gastou mais do que no anterior, né? Sim. Nós gastamos 33 mil de reforma, Pierre. A gente tinha colocado um cálculo um pouco mais abaixo, só que a casa estava muito detonada, com muita infiltração. A casa fedia. Quando a pessoa deixou, a minha comadre foi lá e entrou de máscara e fedia muito. É muita sujeira, assim, eu não sei como é que uma pessoa conseguia morar naquelas condições. Mas teve uma casa que a gente rematou que estava assim também, e cheio de lixo, né, dentro da casa, assim, teve que contratar lá quase que uma caçamba para tirar tudo que tinha lá dentro. Não, ela tirou muita coisa, um caminhão não deu a mudança dela, precisou de um segundo caminhão, e mesmo depois, quando essa pessoa saiu, a gente ainda teve que tirar muito lixo de lá de dentro, muito lixo, muitas garrafas de bebida, luvas, máscaras, e eu falei, gente, que loucura, como é que deixa... A Célia está dizendo 250 metros construídos, de construção. 250 metros quadrados, grande a beça. É grande. E ela tinha ainda um barraco atrás, né? Que também precisou de uma baita reforma também. Aí vendeu, fez a reforma, gastou R$33 mil. Vendeu em quanto tempo depois da reforma? Essa casa ainda não está vendida, porque ainda, né? Porque a gente não conseguia registrar no nosso nome, porque tem uma indisponibilidade, né? Aquele caso que você falou que o Fernando ajudou. Exato. A gente levou para o cartório para registrar, o cartório deu uma exigência dizendo que tinha que primeiro baixar essa disponibilidade, e logo a gente foi no processo da disponibilidade para pedir para a juíza baixar. Só que a juíza, ela não conhece dos procedimentos, então a gente precisou despachar várias vezes com ela, e mesmo assim a Engeia do outro lado dizendo que não era favorável a tirar a indisponibilidade, e por mais que a gente explicasse, argumentasse, a juíza ficava em cima do muro. Olha aí, né? Tem juiz que não entende da lei nem nas alterações da lei, né? Porque quando você pega o imóvel que está financiado, né, você arremata, essa indisponibilidade lá do devedor, ela perde efeito, ela não tem mais eficácia, não era nem para o registrador devolver o título, era para registrar. A própria lei de alienação fiduciária diz isso, né, que a existência de gravames entre a indisponibilidade não obsta ali o registro e a venda do imóvel. Só que alguns registradores devolvem, né? Aí você tem que voltar lá no processo e pedir no processo. Normalmente resolve no processo, mas às vezes acontece isso, né? Do juiz não tá sabendo de nada ali, aí o credor lá também envolve ali, decide encrespar, aí atrasa o processo todo. Mas no final conseguiu aí baixar, né? Então isso é recente, essa baixa da disponibilidade, ela é bem recente, e aí precisou, mas nesse meio termo nós pedimos clemência ao Fernando, por conta dessa dificuldade com o cartório. E o Fernando, assim, é impressionante como
como vocês são muito acessíveis e nos ajudam, né? O Fernando, não, espera aí que eu vou conversar com o cartório. Então ele pegou o telefone. O cara pegou e ligou para resolver um problema de imóvel que não era nem dele, né? Sim, assim, a disponibilidade e a ajuda, não tem nem palavras para explicar, não tem palavras, vocês são fora da curva. E aí o Fernando conversou com o tabelião e falou para ele, olha, você negou esse registro, mas existe uma lei que diz que você tem que baixar. É mesmo? Você vai descumprir a lei? Aí o tabelião depois retornou para ele, não, doutor, pede aqui para vir aqui de novo, que nós vamos registrar. E assim foi feito. O imóvel a gente conseguiu registrar depois desse contato do Fernando com o cartório de registro de imóveis. Tá aí, né? Às vezes uma ligação ali, né, explicando bem os fundamentos ali, consegue convencer o registrador que às vezes não está a par ali das alterações legislativas, né, que essa alteração aí na lei foi em 2023, se eu não me engano. Então às vezes o cara não está atualizado ali, né? Aí na hora que você aperta o cara e fala, você vai negar mesmo? Eu vou recorrer aqui. Aí ele volta atrás, né? Bom, que bom, resolveu, mas aí a indisponibilidade continua lá ou ainda... Ou já conseguiu baixar? Decisão para baixar a indisponibilidade. Nesse meio termo tivemos 2 interessados na casa, Pierre, só que quando eles vão olhar a matrícula, que vê a indisponibilidade, eles recuam, o comprador recua. E a gente argumentou, a gente quis colocar em contrato que a responsabilidade da baixa era nossa, mas mesmo assim, esses 2 interessados, eles preferiram não fechar negócio. Então, perdemos 2 a venda por conta dessa indisponibilidade. Porque a disponibilidade está lá na matrícula, mas ela não tem mais efeito, ela não pode prejudicar ninguém. Só que quem compra ali imóvel não entende isso, né? O cara que está comprando entende, o corretor provavelmente não vai entender também, né? Aí o comprador fica inseguro. Pô, como é que eu vou comprar aqui dizendo que tem uma indisponibilidade de bens, né? Tá. Se ela realmente tivesse efeito, não poderia nem vender. Mas se o cara consegue registrar, ela não tem mais efeito. Aqui ninguém entende isso e atrasa a venda. E até para financiar, vender financiado, os bancos também querem a matrícula limpa. Aí fica essa questão de ter que baixar no processo, né? Mas vai baixar daqui a pouco, baixa. A venda aí seria por quanto, mais ou menos? 620 mil. Quanto? 620 mil. 620 mil. Então comprou por 370 mil financiado, 5% de entrada e vendendo aí por mais 600 mil. Então, excelente, né? A aquisição, né? Muito boa. O ROI, chegou a calcular o ROI, quanto que daria? 48%. Quanto? 48%. 48% aí de lucro líquido. Desde a aquisição até agora está com quanto tempo, mais ou menos? A aquisição foi em outubro de 2023. Outubro de 2024 tem um ano por causa da questão do registro, né? Legal. Mas 48% tá ótimo, né? Tá bom demais. A gente pegou uma vara bem lenta, então, assim, até para a juíza conseguir dar alguma coisa no processo demora. Aí tem que ficar ativo, mandando alguém lá para despachar com o juiz, porque se esperar a justiça andar naturalmente, não sai nada, né? Então, infelizmente. É diligente. Mas legal demais, aí pegou aí 2 casas, né? Teve algum apartamento ou se tem uma preferência aí por casa? No início, eu só olhava apartamento por ser mais fácil para analisar, né, Pierre? Mas eu não tenho nenhum apartamento na minha carteira. Todas são casas. Olha aí. Todas. Mas aí é porque você parou de olhar apartamento e focou só em casa ou foi coincidência da arrematação? Não, eu parei de olhar apartamento, sempre explodia a viabilidade financeira. Aí eu comecei, poxa, peraí, aqui não tá dando, deixa eu ir para outro rumo. E aí comecei a olhar casas e só arremato casas, só olho casas. Então tá aí, né? Teve a virada de chave, né? Antes ficava ali só buscando a carne de vaca, né? Que a gente diz aí, né? Que é aquele imóvel disputado, né? Apartamento em área nobre. Aí viu que estava tendo muita disputa e mudou aí para casa, né? E deu muito certo, pegou todos os imóveis aí, foram casas, né? Então, falamos aqui de 2 imóveis, né? Tem tempo aqui para a gente falar de mais. Tem mais algum que você queira trazer?
Tem sim, tem uma casa lá em Quirinópolis, essa é o nosso ROI mais alto, 85%. Qual cidade? É Quirinópolis, Goiás. Goiás, né? Beleza. Goiás. As minhas arrematações estão no Goiás e DF, todas elas. Apesar de eu ter tentado ir para outros lugares, mas todas ficaram por aqui. E como é que foi essa aí? Então, essa casa de Quirinópolis foi assim, uma análise bem expressa de um dia para o outro, numa noite. A gente resolveu entrar. Ela também é financiada, então assim, grande parte dos imóveis são financiados. A gente usa muita alavancagem financeira nas nossas operações. Então, foi um imóvel que a gente pagou em junho do ano passado, a gente arrematou R$192 mil. 5% de entrada, tá? Não, essa foi 20% de entrada. Outro banco, né? Não era Caixa, né? Não, foi o Santander. Santander. É. Beleza. O Santander não é tão bom assim, há controvérsias. Aí foi financiado, 20% de entrada. Sim. E aí, para nossa surpresa, a gente não investiu nenhum real em reforma. Quem estava lá era a filha do ex-mutuário. Ela morava lá, porque ela parece que ela estuda ali perto. Então, estava estudando e morando na casa. O ex-mutuário, ele é motorista de caminhão. Então, foi uma desocupação amigável e a casa está, assim, perfeitinha. Já colocamos a placa para vence, porque não precisa nem pintar, Pierre. Olha então, aí, para compensar as duas anteriores, né, que teve que fazer reforma, essa aí chegou aí prontinha já para... Prontinha. A desocupação foi amigável, mas pagou alguma coisa ou foi só a conversa mesmo? Não, foi só conversa. E aí, essa pessoa pediu para ficar na casa até a gente vender. Então, a casa está alugada, anunciada, alugada, e a pessoa já sabe que quando a gente vender, ela vai ter que procurar o rumo. Então a pessoa não desocupou, mas fez um contrato de locação, então você já está recebendo imóvel, já está dando retorno e está alugada ali. E a casa está novinha praticamente, não fez nada, né? Não mexeu em nada na casa, em nada. Por isso que o ROI dela também é o mais alto, porque a gente não precisou de ter curso com desocupação, de reforma, nadinha. O aluguel tá bancando as prestações ou tem que complementar alguma coisa? Tem que complementar, Pierre. Mas já alivia aí, já tá pagando a maior parte da prestação como aluguel. Sim. É isso aí. A estratégia, já está usando o próprio imóvel para pagar a prestação, já está anunciado, não gastou com desocupação nem nada. A estimativa aí é de venda por quanto? Qual o valor de mercado do imóvel? 50 mil a casa. Qual o valor? 350 mil, ela está anunciada. 50 mil. Uhum. Então pegou por 192, anunciado por 350, sendo que pagou ali, deu 20% de entrada, não teve nenhum custo com desocupação, com reforma, com nada, o imóvel já está dando aluguel ali, então é um excelente investimento. Enquanto não vende, ele está valorizando também, né? Uhum. Então é uma excelente arrematação. Essa cidade aí é cidade de porte médio, pequena? É uma cidade pequena, acho que é pequena, não é muito grande, não. E imóvel de rua ou de condomínio? Rua. De rua, né? Então tá aí, ó, pegando imóveis, preferencialmente casa, aí seja de rua, seja de condomínio, muito legal. Então tá aí, ó, 3 arrematações aqui, né, que contou até agora, né? Uma só que teve entrar com emissão na posse, as outras 2 aí, uma foi negociada e a outra, a própria pessoa ficou lá e alugou o imóvel. Então, bem tranquilo aí, 3 imóveis. Temos aí 8, né? Tem mais 5 aqui, não vai dar pra gente como tratar de todos eles, né? Desses, aí, você tem mais algum que queira trazer aqui pra gente? Então, Pierre, tem uma em Trindade que foi uma surpresa tão bacana. A gente, inclusive, está terminando de fazer a reforma dela. E foi uma casa lá em Trindade. A gente já sabia que a casa tinha piscina, uma área de lazer bacana, porque um dos meus sócios usou o drone para poder olhar, né?
E essa casa, ela foi à vista, é uma das poucas casas que eu tenho à vista, e a gente arrematou ela por 137 mil. Isso foi em março do ano passado, né? E essa casa, ela é curiosa porque a ex-proprietária saiu da casa, deixou o marido, ele foi indiciado por conta da Maria da Penha, a gente já sabia disso. E aí ela não estava na casa quando a gente foi tentar a desocupação amigável, quem estava era ele. E a gente já sabia que ele vinha com uma ficha, né, que era um perfil assim de bandido mesmo. E tanto que quem arrematou essa casa foi o meu sócio, ele é militar, e a gente fez isso propositalmente, colocou a casa no nome dele, por ele ser militar, e pelo perfil do ocupante, que a gente já tinha levantado a ficha. E aí, essa casa não teve desocupação amigável, o cara não nos respondia, a gente chegou a mandar pix, assim, de valores pequenos, né, olha, pedindo, conversa comigo, tenho que conversar com você sobre a desocupação dessa casa, e o cara simplesmente não quis contato. O nosso advogado que estava nos ajudando nessa desocupação foi lá na casa, não conseguia notificar, enfim, a gente não conseguiu contato com ele. No máximo, a gente deixou uma notificação para que uma pessoa entregasse para ele. Foi isso. Então, a gente teve que entrar com emissão na posse dessa casa. A Justiça do Goiás, ela tem sido bem lenta, e aí demorou um pouquinho essa emissão, mas a emissão saiu. E aí o que foi engraçado foi que no dia da gente tomar a posse, a gente sabia que tinha algumas coisas dentro da casa. Então eu chamei um tabelião para fazer a ata notarial, né? E aí a gente marcou, chegamos lá na casa, aí o tabelião foi primeiro a conversar com a vizinhança. E aí teve um dos vizinhos que falou, não, eu tô vendo uma pessoa dormir na casa, entrar e sair todo dia à noite. E aí o tabelião, por conta dessa dúvida, ele falou que não ia fazer a ata notarial, de que a gente não podia abrir a casa, porque existia o indício de ter uma pessoa morando lá. Só para entender aqui, vocês estavam com a emissão na posse, aí iam entrar com o tabelião sem oficial de justiça antes da decisão, porque já havia indício que estava desocupado, era isso? Exatamente isso. Legal. Aí chamou um tabelião para fazer aquela ata notarial de constatação da posse, para mostrar o que tem dentro do imóvel. Só que o tabelião arregou. Mas o oficial de justiça já tinha ido lá tentar notificar e ele já tinha colocado nos autos de que não tinha ninguém em casa. De que a casa estava com indício de estar desabitada. Mas assim, a gente queria era tomar posse, né? O tempo para a gente é fundamental nas arrematações. E aí o tabelião foi embora, não fez a ata notarial, e ali a gente decidiu entre nós de que a gente ia abrir casa e ia tomar posse. E assim a gente fez. Isso aí. Tá desocupado, entra, pô. A gente sabia que a casa estava desocupada. O colega já tinha passado o drone lá de novo e não tinha vestígio de movimentação de gente. E aí foi o que a gente fez, chamamos o chapeiro, mete bronca aí, abre essa casa. E aí é o que tá. Quando a gente abriu a casa, que surpresa bacana. Que legal, surpresa boa, né? Aí a casa estava acima do que a gente esperava em termos de acabamento, armários, toda assim a cerâmica, armários, quartos, a divisão, a parte da cozinha assim tem uma parte no teto trabalhado e a área de lazer assim, churrasqueira, forno, piscina. Gente, eu fiquei encantada com a casa, encantada. E tinha algum bem móvel ali? Não, né? Bagulho só, Pierre. Tinha sofá velho, tinha assim, mas coisa muito que não tinha valor. Tanto que a gente depois, na semana que a gente tomou a posse, na próxima, a gente contratou um caminhão de mudança
batemos lá na casa dos pais do cara que estava ocupando e colocamos lá as coisas. Olha, estão aqui as coisas, agora tira da casa. Aí depois que tomou posse, chegou a ter algum contato dele? Ele voltou no imóvel tentando reaver a posse? Nada, né? Não, ele não voltou, mas a gente teve esse medo, né? Pelo perfil dele. Ele usava a casa como ponto de droga. Então, a gente comprou câmeras para colocar na casa, mas a gente não identificou nenhum tipo de tentativa de retorno dele. E ele estava usando tornozeleira eletrônica. Ele estava em prisão domiciliar na casa dos pais. Aí é um cara que também não pode arrumar muito problema, porque senão pode agravar a situação dele e ter que voltar para casinha, né? Exato. Então foi isso que também nos ajudou, porque ele sabia que se ele tentasse algo, a gente iria fazer uma ocorrência e noticiar isso, né? E ele sabia que a gente sabia de tudo isso. A gente deixou bem claro. Legal demais. Ele tomou posse, trocou lá as fechaduras, instalou câmera, tranquilo, posse tomada ali. Aí não fez alguma reforma não, né? Pelo que tu falou aí, estava pronta para venda já, né? Estava bonitinha, mas a gente precisou mexer, trocar alguns revestimentos, completar revestimento, pintar a casa tá a coisa mais linda. Tá no finalmente da reforma. A gente gastou até o momento 13 mil de reforma na casa. É uma casa grande, Pierre, quer ver? É uma casa de 246 metros quadrados, construída. Muito grande. Gastou só 13 mil reais aí, tá a reforma boa, né? Gastou pouco dinheiro na reforma. E a expectativa é que venda por quanto? Qual é o valor de mercado? A nossa expectativa é vender essa casa, peraí, deixa eu pegar aqui, por 350 mil. Isso no mínimo. Depois que ela estiver pronta, como tem piscina, tem área de lazer, a gente até acredita que vai um pouco mais, mas a gente estimou inicialmente 350 mil para vender. Talvez até mais, uma casa grande, 250 metros quadrados, com piscina aí bem conservada, ainda com reforma, talvez aí pegue mais, né? Então, legal demais. E lá no processo, a emissão na posse finalizou, formalizou alguma coisa, encerrou? Não. Largou de lado? Não finalizou. Depois que a gente tomou posse, a gente colocou no processo e já agora só falta a transitar em julgado só. Acredito que falta ainda, só não sei dizer se já aconteceu, mas o processo finalizou. Legal demais, então tá aí, ó. Contamos aqui de 4 arrematações. Fala um pouquinho aqui dessas cotizações, você sempre falou aí de sócio, né? Então como é que foram todas essas suas arrematações foram cotizadas, né, com outras pessoas? Teve alguma sozinha? E como é que funciona essa cotização? Tem divisão de tarefa? Ou todo mundo faz tudo? Como é que fica isso? Então, todas as minhas arrematações, todas, são cotizadas. Eu costumo dizer que eu ando em bando. Não tem nenhuma sozinha. Todas são com sócios que foram presentes de Deus para mim. Como eu não disponho de tanto tempo, Pierre, por conta da loucura com as crianças e dos diversos papéis, eu não consigo cuidar de tudo. Então, procurei sócios e os sócios me complementam, né? Então, hoje, eu estou estudando muito a parte da reforma, porque isso é algo que eu ainda não domino. Parte da venda também. Então, eu me alinhei a sócios, a pessoas que têm esse know-how. Então, a gente pega um imóvel e cada um faz uma parte, ou 2, 3 cuida da desocupação, daqui a pouco outros 2 cuidam da reforma, documentação, organização. Então, a gente vai dividindo os papéis. E é bom porque não pesa. E eu vou te falar uma coisa, e a gente aprende muito em sociedade, a gente aprende muito. É um aprendizado muito grande, porque você aprende com os parceiros e também, em vez de pegar todo o dinheiro e colocar em 1, 2 imóveis, você coloca em mais imóveis, então você tem mais experiência, mais imóveis que você participa ali da arrematação, e quanto mais experiência, melhor, você fica mais qualificado, né, para identificar oportunidades, para superar desafios na arrematação. Então a diversificação é bom nisso, né? Diversifica o risco e você ainda se expõe a mais fatos e com isso ganha mais experiência.
Dentro essa cotização aí, tem alguma divisão específica de tarefa? Um só garimpa? Ou é tudo, cada um faz um pouquinho, uma hora você garimpa, outra hora o outro parceiro ali garimpa, é tudo bem, assim, cada um faz um pouco de tudo? Isso. É nesse sentido. Quando a gente arremata, aí a gente costuma dividir mais os papéis, né? Mas todos participando e decidindo. Mas a garimpagem é todo mundo. Se eu tenho um tempinho e consigo, garimpo. Se os meus sócios conseguem garimpar, também vão. Porque cada um tem um olho e conhece uma região melhor, outra não. Então, assim, a gente, nas garimpagens, é todo mundo. Entendi. Desses outros aí que a gente não comentou, tem mais algum mais específico que você queira trazer aqui? A gente tem um tempinho ainda para falar? Tem o senador Canedo, que eu gostaria de falar, porque eu acho que ele demonstra muita persistência que o arrematante precisa ter, né? E o jogo de cintura. O Canedo é em Goiás? Goiás, é região metropolitana aqui de Goiânia. É uma casa que a gente arrematou por 113 mil. Ela é financiada pela Caixa, ela está no meu nome, 5% de entrada. Não, essa foi 20%. Quase todas aí foram financiadas, né? Pelo que você falou, né? Eu tenho uma preferência grande por financiamento, porque eu tenho um crédito bom na praça, então por que não trabalhar alavancada, né? Exato. Então, eu prefiro. E essa casa, o Pierre, ela foi muito emblemática, porque foi na hora do registro. Pierre, eu tive 9 notas devolutivas do cartório de registro de imóveis. Eu já estava... 9 pendências numa nota, foram 9 notas? 9 notas. Então foi e voltou 9 vezes. Pierre, foi. E assim, a gente tinha uma orientação de mesmo antes de que tivéssemos posse da casa, mas não ocorreu. Mas se a gente tivesse, era bom esperar um pouco, sair esse registro, porque qual é a orientação? Aqui perto, no Goiás, aqui perto não, no Goiás inteiro, a Caixa tem errado nas notificações, nos endereços. Então, a orientação que a gente tinha é o seguinte: olha, não mexa na casa até você conseguir registrar no cartório de imóveis, porque tem alguns imóveis que não estão conseguindo registrar erro da própria Caixa na hora de intimar o ex-mutuário para purgar a mora. E o que aconteceu com essa casa? Nós tivemos essa dificuldade. E assim, cada vez que o cartório olhava a documentação para registro, ele não olhava todas as pendências, não olhou, cada hora era uma pendência, ele parava, dava uma nota devolutiva. A gente ia lá, respondia a nota de exigência, ele analisava mais um pouco, tinha outra pendência, devolvia de novo. E nessa brincadeira foram 2 meses intensos de essas exigências. Tá errado, né? Porque a lei diz lá, a lei 6.015 diz, né, que a nota devolutiva tem que ser de uma vez só. O cara faz uma varredura total e já devolve tudo que ali discrepância, né? Para a pessoa corrigir. Ele pode, eventualmente, identificar mais uma ali que passou, que apresentou um documento novo e surgiu alguma pendência, mas não a cada apresentação ali ficar apontando uma falha nova, né? Então foi uma falha aí do registrador, né? Então, apresentou 9 notas devolutivas aí, né? Sofrido, né? Mas resolveu, né? No final conseguiu resolver todas? Resolvemos quando a Caixa mandou uma carta para o cartório, trazendo a responsabilidade para ela da intimação, das datas do leilão, porque ela pecou no endereço, ela colocou o endereço incompleto. E aí, quem recebeu essa notificação foi a mãe do ex-mutuário, e eles não aceitaram isso, e aí ficou rodando nessa exigência. O cerne da questão foi essa. E tinha alguma ação ali do devedor alegando isso, não, né? Não tinha. Não é nada, é só a burocracia ali mesmo, né? Mas resolveu, então tá aí, ó, depois de 9 notas de devolução, resolveu aí, registrou o imóvel, né? Já está pronto para venda? Não, essa está em emissão na posse. Nós temos um acordo que ele vai finalizar agora, dia 31 de março, para a pessoa poder sair. A gente teve que entrar com emissão na posse.
o ex-mutuário, ele deixou muito claro para a gente de que a gente teria que entrar com missão na posse, que ele queria ganhar tempo. Palavras do advogado dele. E A gente sabe como funciona no Brasil, eu vou ficar até os minutos. exato. E aí a gente, não, mas a gente pode dar um prazo para ele poder sair, e eles foram irredutíveis, disseram que só vão sair se tivesse missão na posse. Só que o que a gente fez, Pierre, e isso foi interessante, a gente documentou essas falas de só vamos sair se tiver missão na posse, queremos ganhar tempo. E isso foi para o nosso pedido de missão, foi para o processo. Aí, essa parte é bacana, né? O juiz leu, isso foi agora em janeiro, estava ainda no recesso judiciário, a gente deu entrada dia 16 de janeiro, o processo às 11 e pouca da manhã, e 3 horas da tarde, 3h53, o juiz me deu a liminar, e na decisão dele, ele me deu a gratuidade de justiça. A liminar foi no mesmo dia que a gente entrou. Mesmo dia, né? Foi massa, né? Essa inclusive, um dos meus sócios disse que ia emoldurar e colocar na parede, porque isso a gente nunca viu. Efetividade aí, difícil, né? Mas acontece. Não, e ainda teve mais. E o juiz falou, olha, já que você está querendo ganhar tempo, como ficou comprovado nos autos, eu só te dou 15 dias para desocupar. Isso aí. Não foram 15 dias. Já passaram os 15 dias ou ainda está passando? Passou, mas a pessoa tá com, assim, o oficial de justiça está com dificuldade de notificar o prazo, né, para ele poder sair. E aí foi outra jogada que a gente, assistindo as lives, as orientações, a gente pediu para que o nosso advogado falasse com o oficial de justiça para tentar notificá-lo via WhatsApp. Deu certo, a notificação foi via WhatsApp e o prazo dele terminou semana passada. E agora ele disse que vai sair até dia 31 de março e já tem um acordo com ele para ele poder deixar em casa pra gente. Olha aí, né? Notificação via WhatsApp. Então a gente sabe que o meio oficial de notificação não é via WhatsApp, mas tem se aceitado cada vez mais esse tipo de notificação quando está presente ali, patente que o cara está se esquivando de receber a notificação. Isso está claro aí até pelas mensagens, né, que você juntou no processo, de que ele vai ficar o máximo possível ali, está querendo ganhar tempo. Então é possível, não é nenhum absurdo, né, pedir a notificação por WhatsApp. Então muito advogado tem muito receio, não, porque o WhatsApp o cara nem tenta, achando que vai ser negado. Mas o não ele já tem, né, então não custa nada tentar aí fazer a notificação via WhatsApp. Não é a primeira vez que eu vejo dar certo. Então aí, notificou por WhatsApp lá, tá notificado certinho, e aí agora começa a contar o prazo, que às vezes você tem a decisão de eliminar, mas o prazo só começa a contar efetivamente do momento que ele toma conhecimento, né, oficialmente. E como o cara tá se esquivando, demorou a ele tomar conhecimento, mas agora via WhatsApp, então tá aí, né, uma boa técnica, né, deu certo. Então legal demais, daqui a pouco ele sai do imóvel aí e vai dar tudo certo. Legal demais, mas os imóveis que você comentou aqui, Goiás e Distrito Federal, você tem focado só aí nessas regiões ou você quer expandir também aí para os demais estados do Brasil? Ou tá tranquilo aí, tá tendo muita oportunidade aí, não vê necessidade ainda de expandir aí o raio, né, de atuação? Pierre, aqui no Goiás eu não dou conta de olhar tudo. É muito imóvel, né? Tem muito imóvel, tem muita oportunidade. Mas eu costumo olhar aonde tem uma pessoa que eu conheço, um sócio, uma perninha, eu costumo olhar. Então, já olhei em Curitiba, que eu tenho uma sócia em Curitiba, já olhei na Bahia, já olhei em João Pessoa, já olhei em Santos, o Espírito Santo. Então, assim, aonde tem alguém que eu conheço, eu tô olhando. Mas, assim, no Goiás tem muita coisa. Até por isso que as minhas arrematações têm ficado por aqui, porque às vezes eu não consigo nem olhar fora de tanta coisa que tem aqui. Então tá aí, especializou numa região porque não precisa sair dali porque tem muito imóvel. Diferentemente de muitas regiões que não tem imóvel e o cara fica olhando só ali, fica preso, né, ali onde conhece, aí não vai para fora e deixa de arrematar. Mas se tem muita oportunidade aí, eu não vejo, né, porque também expandir se está dando muito certo. Então foram aí 8 arrematações
várias histórias aí de sucesso, né? De desafios, né? E é sempre bom. Eu gosto das arrematações que tem problema, problema é aprendizado. Na hora que você aprende ali, você fica preparado para outras arrematações que muita gente evita porque não sabe a solução. Depois que você já resolveu um problema, você sabe como resolver outros semelhantes, né? Por isso que a gente sempre traz aqui essas lives com mentorado, que são várias e várias histórias. A gente faz 2 lives aí por semana, né? Então, num ano aí a gente faz aí cerca de 100 lives com aluno há vários anos já. Então, é muito conteúdo e muitas histórias que com certeza aqui motivam, né? E inspiram quem está assistindo, quem está começando no leilão. Então, eu queria que você fizesse aqui, né? Desse, né, um conselho, uma orientação para quem está começando hoje em leilão. Qual seria o seu conselho para quem não entende nada de leilão e quer iniciar nessa área? Pierre, a primeira coisa, eu sou muito suspeita a falar de estudos, porque a minha trajetória ela é pautada muito em conquistas através dos estudos. Então, o que eu diria? Gente, procura, vai estudar, vai fazer um curso, vai procurar conhecimento. A Smart, para mim, nada me falta, então, quando tem alguma coisa pegando, vocês vêm e trazem, olha, agora a gente vai trabalhar a venda, tem o Smart Link. Então, assim, a Smart, para mim, é um ecossistema que eu sempre indico. A minha comadre está aqui na live e ela veio através disso, de tanto eu falar, então, e onde eu vou, eu costumo dizer que eu saí, né? Abarcando pessoas e indicando. Então, meu conselho é esse, é estudar, é seguir o que vocês pregam, vocês têm um passo a passo para quem está iniciando, isso é muito importante. Depois, é claro que você pega a tração, você já faz sem olhar, mas nesse início, seguir o checklist, estudar, colocar a mão na massa, o quanto eu venho aprendendo, e olha que eu ainda sou pequenininha, mas o quanto que eu aprendo colocando a mão na massa, acompanhando cada uma das arrematações, estando perto, desenrolar de documentação, daqui a pouco é desocupação, reforma, venda. Então, a gente aprende muito participando, fazendo, colocando a mão na massa. Tá aí, né? Então, tudo começa pelo conhecimento, pela busca do conhecimento em qualquer área da vida. Não tem como fazer diferente, tentar antecipar as coisas, tem que buscar ali uma base sólida, construída em conhecimento, e depois buscar a prática aí com mão na massa, aqui, como a Laiane falou, né? Laiane, queria agradecer a sua participação aqui na live, né? Acho que muita gente aqui se inspirou nas suas arrematações, aqui na sua história de vida, trajetória de vida, com certeza vai inspirar muitas pessoas que estão começando aí em leilão de imóvel. Então, queria agradecer a sua participação e já deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Pierre, o agradecimento é todo meu. A comunidade Smart é um presente para mim. Os meus sócios lindos que estão aqui comentando. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo apoio de cada um de vocês e paciência. Pierre, cada dia eu aprendo mais com a Smart. Sou insider desde da minha turma em diante. Não saio da Smart. Tem dia que eu acordo, passo o dia à noite, sempre estudando, vendo as lives, as aulas. Então, assim, o agradecimento é todo meu por esse mercado, por vocês estarem dando luz nesse mercado de leilões. E é onde eu espero conseguir a minha liberdade financeira, geográfica com os leilões. Com certeza vai conseguir aí. Obrigado, Laiane, pela participação. Tenha aí um ótimo dia. Valeu, galera Smart. Um abraço a todos. Até breve. Um abraço. Até mais.